Pessoal, bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando, outros que estarão nos acompanhando no decorrer desta programação. Eu quero hoje começar esse dia trazendo para você um novo tema, precisamente a nossa sexta lição, falando sobre o tema Minha Família Biológica. É muito importante entender que nós, enquanto cristãos, seguidores do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como seus verdadeiros discípulos, nos importamos com cada ensino, com cada instrução que recebemos da parte do Senhor. E o grande compromisso de alguém que nasceu de novo, como diz as Escrituras, porque eu vos entreguei o que também recebi do Senhor. E nessa manhã eu vou entregar para você o que nós estamos recebendo do Senhor. Para você que vai estar assistindo à tarde, nessa tarde eu vou entregar para você o que recebi do Senhor. E se for à noite, eu vou entregar nessa noite para você o que eu tenho recebido da parte do Senhor. Então vamos, sem muitas delongas, nos direcionar ao texto sagrado. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal do YouTube para que você possa estar nos ajudando a levar a mensagem de vida, a mensagem de esperança para a humanidade que está caminhando para distante de Deus. Hoje o tema é a minha família. Eu quero começar lendo a divisa que diz o seguinte: Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Aqui está a primeira grande questão. Você que tem pensado em aceitar Jesus como Senhor e Salvador, fazer parte da comunidade dos seus discípulos, que na nossa sociedade são chamados de crentes ou evangélicos. Se você tem desejo de fazer parte do povo de Deus e se unir a nós nessa tarefa de seguir o Cordeiro de Deus, onde quer que ele vá, quero dizer que a sua família não será destruída. Muito pelo contrário, a sua família será bem construída, bem solidificada, sobre fundamentos inabaláveis, que são princípios que partiram do eterno nosso Deus, por boca do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dias que ele se fez carne e habitou entre nós. E o texto diz que nós somos a geração dos profetas, da aliança que Deus fez com os nossos pais, a exemplo de Abraão, dizendo que nele seriam abençoadas todas as famílias da terra, na descendência de Abraão, na descendência daqueles que são da fé que teve o crente Abraão, como diz as Escrituras. E nessa fé nós temos alguns deveres que vai ajudar você a entender que Deus ama você, Deus ama a sua família, e se você entregar a sua vida ao Senhor Jesus e andar com sinceridade diante do nosso Deus durante todos os dias da sua vida, você vai provar uma família bem estruturada para a glória de Deus. Então, vejamos o que nos apresenta aqui o texto sagrado. Eu quero mostrar para você essa passagem aqui. Olha só. Deveres espirituais. Nós temos na Bíblia marido e mulher. Então, quando alguém se entrega ao Senhor e começa uma caminhada como discípulo de Jesus, o primeiro beneficiado é a sua família. Efésios 5:8 é o texto que nós completamos, que diz o seguinte: assim devem nesse espaço em branco, você vai colocar maridos amarem as suas próprias mulheres. As mulheres, devem amar as suas próprias mulheres como ao seu próprio corpo. É o que você vai botar aqui. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Olha só o que a Bíblia Sagrada traz para o casamento do crente, para o casamento da pessoa que se converteu. Seja uma mulher, seja um homem, o Senhor vai ensinar o marido a amar a mulher, o marido tratar a mulher com o cuidado que ele trata o próprio corpo, e ele cuida da proteção dele, ele cuida da sua própria esposa. Porque quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. É o que Deus vai falar para os maridos. Então é muito importante a sua conversão, porque você vai aprender a dirigir a sua família e a cuidar da sua casa, especialmente da sua esposa, e no caso de você, esposa, a cuidar do seu marido conforme a vontade de Deus. Olha o próximo texto. 1 Pedro 3:1 diz assim: semelhantemente vós, mulheres, sede submissas, o segundo espaço em branco, aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra de Deus, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos ou alcançados para Cristo sem palavras. Olha só como é importante. A esposa às vezes está com um marido difícil,
não é, nos seus relacionamentos, na vivência doméstica do dia a dia. E agora a palavra de Deus traz aqui o remédio para esse lar e para essa família. Olha o outro versículo diz, 1 Coríntios 7,3. O marido pague a sua mulher a devida benevolência. Da mesma sorte, a mulher ao marido. Então veja que quando alguém começa a andar com Jesus, Deus instrui tanto o homem quanto a mulher a amarem-se mutuamente e um cuidar do outro e um zelar pela vida do outro. Então perceba que andar com Jesus só faz bem para a família em todas as suas dimensões, como nós estamos olhando aqui para o texto sagrado. Você quer observar isso com mais clareza? Então venha comigo para o próximo texto. Efésios capítulo 6, está aqui, ó. E vós... uma outra coisa aqui interessante. Esse foi o direcionamento de Deus para você como família e tratando do relacionamento marido e mulher. No entanto, a Bíblia não só se preocupa com o relacionamento que o homem vai ter com a sua esposa, mas também o cuidado que marido e mulher terão com os seus filhos. Então vamos observar isso aqui no texto. A próxima orientação é para o casal que agora é pai. Qual a mensagem de Deus para os pais? Vamos olhar na Bíblia. Efésios capítulo 6, versículo 4 diz: Se vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então vem duas perguntas aqui. De acordo com o texto sagrado, o que os pais devem evitar de fazer no relacionamento com os seus filhos? O texto diz aqui, ó, não provoquem a ira aos vossos filhos, fazendo imposições arbitrárias, ou você simplesmente dando voz de comando, simplesmente para demonstrar para a sua vizinhança ou para quem quer que seja, que você tem controle sobre a vida dos seus filhos, que seus filhos lhe respeitem, que você traz os seus filhos em submissão e que eles têm que se submeter porque você ali é quem manda e tal. Não provoque a ira aos seus filhos, mas crie os seus filhos na doutrina. Pastor, quer dizer que eu não vou poder reprovar meus filhos, não vou poder disciplinar, porque eu não vou provocar ira, e se eu disciplino ele, eu vou estar contrariando? Não, de forma nenhuma. A ideia de não provocar ira é você ficar tomando decisões ou dando voz de comando simplesmente para humilhar a criança, simplesmente para mostrar que você é o tal e que a criança ali é um escravo seu. Esse tipo de comportamento não deve haver. No entanto, a correção, a disciplina, ela tem que existir de acordo com a palavra de Deus. E olha o que diz o texto aqui. Não provoqueis a ira aos vossos filhos. Aí vem a segunda pergunta. Qual a responsabilidade que os pais têm para com os seus filhos? Aí o texto vai responder para nós e eu vou mostrar para você isso. Diz para nós o seguinte, ó. Mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Ou seja, você vai estar chamando a atenção dos seus filhos e corrigindo pela palavra de Deus. Haverá a hora da correção física, tem a hora dessa correção que é a nutrição de informação, do entendimento e da formação da personalidade através das instruções do Senhor. A palavra de Deus nos diz que devemos instruir a criança no caminho que deve andar e quando essa criança crescer, não vai se desviar desse caminho. Um outro texto que nós temos é o texto de Hebreus, que é importante. A primeira instrução foi para os pais. E é o que Deus diz para os filhos. Vamos observar aqui em Hebreus 12, 9, que diz: além do que tivemos os nossos pais, segundo a carne, e eles nos corrigiam e nós os reverenciarmos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então a ordem de Deus é para que os filhos reconheçam que eles têm os seus pais segundo a carne e esses pais devem corrigir os seus filhos segundo melhor lhes parece. Se você for um pai que confessou Jesus como Senhor e Salvador e agora está trilhando essa caminhada cristã, naturalmente você vai criar os seus filhos conforme a doutrina e a admoestação do Senhor. A doutrina são os ensinos tais quais nós encontramos aqui na Nova Aliança, no Novo Concerto, no Novo Testamento, que foi o pacto que Deus fez entre nós gentios e Ele. Foi
o pacto, a aliança que nos inclui no projeto de salvação de Deus, de forma muito detalhada, esse projeto que Deus agora abriu para toda a terra. Falando agora de modo mais específico, não aos pais, mas aos filhos, vamos entender agora o que Deus direciona especificamente para os nossos filhos. Porque esses textos que acabamos de ler, um diz para o pai não provocar a ira dos filhos, mas criá-los na doutrina e na demonstração do Senhor. O segundo vai dizer que os pais têm a responsabilidade de cuidar dos filhos segundo melhor lhes parece. Um pai que teme a Deus vai criar os seus filhos segundo a palavra de Deus, que é o melhor que ele tem para oferecer para os seus filhos. Agora veja a mensagem direta de Deus para os nossos filhos. Aqui em Colossenses, capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz: Vós, filhos, obedecei, nesse espaço em branco, em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ou grato ao Senhor. Efésios 6:2. Honra ao teu pai e à tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessas. Lindo isso, não é? 2 Timóteo 1:5. Trazendo à memória a fé não fingida, a fé verdadeira, que em ti há, a qual habitou em tua avó, a qual habitou primeiramente, em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Veja essa instrução para os nossos filhos. Você que agora se converteu, está começando a andar com Deus, ou você que já é um servo do Senhor, uma serva do Senhor Jesus, há muito tempo e agora está nesse dilema, especialmente quando os filhos se tornam adolescentes. A palavra de Deus vai ser uma bênção para a tua casa, sua família biológica será profundamente abençoada, porque o Eterno vai ensinar aos filhos a honrarem os seus pais, a obedecerem aos pais em tudo, porque isso é agradável ao Senhor. A palavra de Deus vai reforçar aos nossos filhos a necessidade de que eles nos obedeçam, de que eles sigam o que nós temos para instruir conforme a vontade de Deus pelas Escrituras e pela experiência que nós já temos de vida. E isso será bênção para eles, porque crescerão jovens, adolescentes, fortes, firmes na fé, confirmado, tendo uma fé não fingida, mas aquela fé que habitou nos verdadeiros e genuínos servos do Senhor Jesus, que no decorrer da história nos antecederam e que nesse momento da história está tendo grande efeito na vida deles. E a Bíblia não só trata do relacionamento marido e mulher, pais e filhos especificamente, mas trata dos deveres sociais. Vamos observá-los agora? Olha o que diz a palavra de Deus. A palavra de Deus, falando desses deveres sociais, vai nos dizer o seguinte, 1 Timóteo 5:4. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais ou progenitores, em outras versões, porque isso é bom e agradável ao Senhor. Então Deus tem um forte sistema de ensino muito bom quanto à questão da responsabilidade social. Você já observou que nesses dias tem sido maior o caso de filhos que têm abandonado os seus pais em casas de cuidado dos idosos, que têm colocado os seus pais em asilo, ou outros que não colocaram em asilo, mas os pais já adultos, já idosos, que não têm condição de se cuidar, vivem como bichos dentro de casa, esquecidos e abandonados. Você já observou? Pois bem, no caso de uma família cristã, isso vai ser corrigido e bem trabalhado, porque as Escrituras têm direcionamentos específicos e claros de como os filhos trataram os seus pais idosos. Se não, veja o texto que nós acabamos de ler, e esse texto diz aqui o seguinte, olha as duas perguntas que temos para ficar mais claro. Quem deve cuidar dos pais quando estes não tiverem mais condições de se cuidar por si próprios? Aí o texto vai dizer, os filhos ou netos aprendam a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar os seus pais ou progenitores. Então, a Bíblia vai falar
para os filhos que eles têm a responsabilidade de cuidar dos seus pais que já estão numa situação de invalidez ou que já estão numa idade muito avançada e não têm mais condições de cuidar de si próprio. Mas o texto que nós lemos também nos aponta uma outra realidade. Olha, que devemos aprender em primeiro lugar? A lição da palavra de Deus é clara para nós, servos de Deus. Nós temos que aprender a exercer misericórdia e a recompensar os nossos pais. Ou seja, exercer uma vida de piedade, uma vida de compaixão, uma vida que vai valorizar a vida daqueles que um dia nos valorizaram quando éramos bebês, indefesos e cuidaram de nós. A Bíblia chama a mutualidade da responsabilidade do cuidar uns dos outros. Lucas 2:51 mostra algo lindo que eu quero compartilhar com você. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Dando o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, naquele episódio do templo, quando ele foi encontrado entre os doutores, depois os pais procuraram cerca de 3 dias, chega ali Maria e José e procuram, e veio o Senhor Jesus no templo e disse: meu filho, teu pai e eu aflitos te procurávamos. E ali naquele momento Jesus disse: mas por que vocês me procuravam? Vocês não sabem que eu devia estar na casa do meu pai? E olha aqui uma questão muito linda. O texto vai dizer aqui, a pergunta que temos: que lição os filhos devem aprender? Deixa eu botar aqui para você ler. Que lição os filhos devem aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? A primeira lição que eles devem aprender está aqui, ó. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. Ou seja, Jesus desce para Nazaré com eles, com José e Maria. Eles vão para Nazaré e em tudo Jesus era sujeito a Maria e a José, isso se tratando de uma criança de 12 anos que tinha os seus pais ali, a responsabilidade dele cuidar, como era considerado de acordo com as Escrituras. Né? Então veja que Jesus foi submisso na infância a José e a Maria, porque eram os seus pais segundo a carne, os seus pais adotivos, vamos assim dizer. Né? Olha aqui, mais a palavra vai dizer. Então, você observa que aqui tem uma lição importante, especialmente se você ainda não é um evangélico, ainda não é um discípulo de Jesus Cristo, por não ser um crente, você talvez tenha aquela visão errônea de dizer assim: meu filho, ou não sei quem vai agora com esse negócio de ser crente, vai esquecer da família, vai esquecer dos compromissos, já não vai mais se importar com a casa. Não. Esses que assim procedem não é porque tiveram um encontro com a palavra, é porque estão se desencontrando com a palavra na mão. Porque a palavra instrui aqui o relacionamento bom entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre filhos de forma específica e o cuidado que tem que ter para com os seus pais, tanto no nível de obediência quanto de zelar pela integridade física deles, e isso implica em ter relacionamento. Na verdade, a sua família vai melhorar e muito, e os seus filhos se tornarão grandes exemplos de pessoas amorosas, pessoas cuidadosas, pessoas responsáveis. Agora, olha o que a Bíblia vai dar como missão para o novo crente agora, o novo evangélico dentro da sua família. E nós vamos aprender isso aqui. Então, o cristão e a família. Qual é o papel agora? Me converti. Qual é o meu papel? Marcos 5,19 diz: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse: vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então, por que Jesus não permitiu que esse homem seguisse viagem com ele naquela ocasião? Ele não permitiu ele seguir viagem porque Jesus queria que esse homem voltasse para a sua casa, para os dele, e anunciar com grandes coisas o Senhor lhes tinha feito. Está aqui, o Senhor não disse: vai embora da tua casa, muito pelo contrário. Jesus disse: você não pode ir comigo, porque você precisa voltar para a sua casa e anunciar para os teus quão grandes coisas Deus te fez e como Deus teve misericórdia de ti. Veja como essa lição ela é preciosa, valiosa e importante para a estruturação das famílias em pleno século XXI. Olha o que diz a palavra de Deus agora no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. Vou lhe mostrar isso. Olha. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro o seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. Então, olha,
Que iniciativa André tomou logo que aceitou Jesus como Senhor e Salvador? A iniciativa foi essa. Ó. Este achou primeiro o seu irmão, Simão, e disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Ou seja, você se converteu, a sua família você é o único crente, agora que você achou o Messias, que você achou o Cristo, leve Cristo para os seus. É o que o Senhor espera. Foi o que aquele rapaz ali, ele estava pensando em fazer a missão, ir pregar o evangelho, em alcançar novas pessoas. E o Senhor disse: não, começa alcançando não os de longe, mas começa alcançando a tua casa, a tua família, os teus. Desenvolva um bom relacionamento com eles e dê evidência de que sua vida foi transformada e eles agora serão também abençoados. Conta o que Deus te fez e como Deus teve misericórdia de ti para a tua família. João 4,16 disse Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Então o que Jesus disse para a mulher de Samaria ao teu encontro com ele? Ele não queria abençoar apenas aquela mulher, ele queria abençoar aquela mulher e a sua família. Por isso disse: vai, chama o teu marido. E ali foi um momento para aquela mulher confessar um pecado que ela tinha e que estava distanciando ela do eterno nosso Deus. E ali Jesus Cristo trata do problema daquela mulher, dá para ela uma nova vida e ela já sai dali convicta de que precisa ir à cidade e anunciar Jesus para as pessoas daquela cidade que estão em problemas como o dela ou problemas até piores que o problema que ela teve. Quero agradecer você que nos acompanhou nessa lição desse discipulado. Essa é a nossa 6ª lição. Se inscreva no nosso canal do YouTube. E outra coisa, compartilhe com seus amigos essa mensagem. Compartilhe com as pessoas que você ama, para que eles possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também não deixe de curtir as nossas mensagens, porque isso mostra que elas são relevantes e acaba que as nossas mensagens serão divulgadas para vários outros lugares e as pessoas serão abençoadas muito mais com a palavra de Deus. Tenha todos aí um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do momento que você vai estar assistindo esse vídeo.